Já aconteceu de você terminar uma peça, olhar no espelho e sentir que ela parece amadora? Mesmo com o tecido certo e um molde bonito? Hoje eu vou te mostrar 5 erros muito comuns que fazem uma roupa parecer mal costurada, mesmo quando ela não está tecnicamente errada. E o melhor, todos eles têm solução. Se você quer que as suas peças pareçam mais elegantes, mais bem acabadas e mais profissionais, este vídeo é para você. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma das dicas de costura que eu posto por aqui. O canal Caseado vai transformar a sua costura. Antes de começar, eu quero dizer uma coisa importante. Quando uma peça parece mal costurada, nem sempre o problema está na sua habilidade. Muitas vezes está em detalhes pequenos que você ainda não aprendeu a observar. E isso é ótimo, porque detalhe a gente corrige. Costura boa não é só saber montar a peça, é saber sustentar o acabamento. O primeiro erro é simples: não passar a peça durante o processo. A costura não termina na máquina, ela continua no ferro. Muita gente deixa para passar só no final, mas quando você faz isso, a peça inteira perde definição. Ombros ficam tortos, laterais ficam grossos, pences não assentam, recortes não desenham. O ferro é o que faz a costura assentar no lugar. A costura precisa ser assentada. As margens de costura precisam ser abertas ou direcionadas. As pences precisam ser moldadas. Golas, vistas, barras precisam ser construídas com passadoria. Na alta costura, cada costura é passada antes da próxima etapa. Não é preciosismo, é construção. O segundo erro é o ponto desregulado. Esse é um daqueles erros que muita gente não percebe de imediato, mas o olho sente. Quando o ponto está curto demais, o tecido pode repuxar. Quando está longa demais, a costura fica frágil e com cara de improvisada. Quando a tensão está errada, ou o tecido enruga, ou o ponto fica feio dos dois lados. E aí acontece uma coisa importante: a peça pode até estar montada corretamente, mas ela não parece refinada. Tecidos finos costumam pedir um ponto menor. Tecidos médios ou estruturados pedem um ponto um pouco mais longo. O ideal é você testar em um retalho antes de começar a costurar a sua peça. Se você nunca testa o ponto antes de começar a costurar, este pode ser um dos detalhes que estão sabotando a sua peça. E o seu resultado não está parecendo tão bom quanto poderia estar. O terceiro erro está no avesso. Uma roupa mal acabada por dentro nunca parece realmente elegante. Mesmo que a pessoa não veja o avesso de primeira, ele interfere no caimento da peça, na durabilidade e até em como a peça se movimenta no corpo. O que acontece quando o avesso está descuidado é que as margens ficam soltas e desfiando, muitos fios ficam aparentes, principalmente após a lavagem, as costuras ficam grossas e mal direcionadas. Tudo isso soma uma sensação de desorganização. Para solucionar, você pode utilizar um viés quando você quer um acabamento mais refinado, um overlock bem feito quando a proposta for mais prática e até mesmo uma costura francesa quando o tecido e a peça pedem uma leveza. Uma peça refinada não é aquela que está bonita na frente, é uma peça bem resolvida por inteiro. O quarto erro é o tecido. Muitas vezes o problema não está na costura, está na escolha errada do tecido para aquela modelagem. Por exemplo, moldes mais estruturados precisam de tecidos mais encorpados. Um molde mais fluido pede leveza e movimento. Transparência, muitas vezes, pede um molde com forro. Um tecido muito estruturado pode enrijecer uma peça, e um muito fluido pode apagar a forma. É importante conhecer o molde e a proposta da peça antes de escolher o seu tecido. O molde é a estrutura e o tecido é o comportamento. Quando estes dois não conversam, a peça perde intenção. Ou ela fica dura demais ou sem presença nenhuma. Antes de cortar, pergunte-se: esse tecido sustenta a ideia da peça? O quinto e último erro é o mais invisível.
A peça pode estar muito bem costurada, mas se ela não está ajustada ao corpo, ela parece mal feita. E aqui eu não estou falando de roupa colada, mas sim de proporção. Se o comprimento está errado, a cintura deslocada, manga mal posicionada, ombro caído, larga demais ou apertada demais, a peça não está conversando com o corpo. Quando a peça encontra o corpo no lugar certo, ela ganha elegância sem esforço. Se eu tivesse que resumir tudo isso em uma frase só, seria: a elegância na costura está na execução. Passadoria, regulagem, acabamento, ajuste são pontos que mudam completamente o nível da sua costura. Se você quer continuar evoluindo na costura, aqui no Caseado nós unimos técnica e estética. E se você quer moldes pensados para facilitar acabamento, construção e proporção, os links estão na descrição do vídeo. Porque aqui no Caseado, costurar vai muito além da técnica. É sobre construir um guarda-roupa com intenção, clareza e beleza no processo.